nossa 10ª aula da unidade 2 do nosso curso Consumo Consciente. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre o planejamento ambiental no final da cadeia produtiva, né? Então, depois que o produto foi confeccionado pela indústria, depois que ele foi transportado até o atacadista, depois ao varejista, e depois que nós, consumidores, adquirimos aquele produto, utilizamos o produto, né, ou consumimos durante um tempo, e aí finalmente o descartamos. Aí começa uma nova aventura para aquela embalagem ou aquele produto, e aí o destino dela pode ser diverso. Ou aquela embalagem ou produto pode ser reutilizado por uma outra pessoa, pode ser reciclado, né? Dependendo do produto, podem ser retiradas as peças, né? Se tu joga, por exemplo, um produto eletrônico, por exemplo, de repente dá para aproveitar as peças daquele produto, ou então ele vai ser descartado e jogado num lixão, ou num aterro sanitário, ou num aterro controlado, né? Então, a melhor opção seria se esse produto ele pudesse ser reutilizado ou reciclado, ok? Então, chegamos na nossa aula 10, Planejamento Ambiental, no final da cadeia produtiva, parte 2. Então, se por um lado a logística tradicional permitiu às empresas escoarem de forma inteligente os produtos nos diversos canais de distribuição, lembra que eu falei dos canais de distribuição na aula passada? Desde lá do fornecedor de matéria-prima até na indústria, chegando no atacadista, no varejista, até nós consumidores. Então as empresas, né, elas conseguiram criar muito bem esse desenho da logística, e isso que proporciona que produtos fabricados em locais muito longe possam chegar até nós, né? E não apenas fabricados no nosso país, mas em outros países, por meio dessa logística, né? Esse emaranhado de rotas que permite com que produtos de naturezas diversas, de locais diversos, possam chegar nos mais variados pontos do planeta. Então, por isso que tu adquire um computador que é feito na China, em Singapura, em Taiwan, no Japão. Tu compra um celular que é feito lá no Japão, por exemplo, e chega até as tuas mãos. Então, essa logística proporciona isso, que esses produtos consigam ser escoados por diversos canais e possam chegar aos consumidores no mundo inteiro, tá? E isso tudo é trabalhado pensando a questão dos custos do deslocamento desse produto, tá? Tudo isso a logística vai pensar. Então, escoar de forma inteligente os produtos nos diversos canais de distribuição. Então isso funcionou muito bem. Como a gente falou lá nas primeiras aulas, lá da unidade 1, todo esse processo, né, de fabricação dos produtos, de termos uma gama de produtos à nossa disposição, é muito bom e isso foi muito eficiente. Então, por um lado, isso foi interessante, mas por outro, contribuiu para a geração de excessos de produtos, embalagens e outros resíduos, agravando a problemática ambiental. Então, tanto essa figurinha quanto essa outra aqui, nós vimos lá no início do nosso curso. E como eu enfatizei naquela época, os cursos de administração de empresas, trabalham muito bem essa parte da logística tradicional, de fornecermos produtos para os nossos clientes, né, para os consumidores, mas deixa num silêncio, num terrível silêncio, o que acontece com esses produtos na hora que são descartados. Quais os problemas gerados? Isso geralmente os cursos de administração não falam. Quando muitos cursos têm uma disciplina de gestão ambiental,
para comentar sobre alguma coisa relacionada a isso, mas hoje em dia eu entendo que o profissional de administração ele tem que estar antenado com em toda a cadeia do produto fabricado por sua empresa. Tá? Hoje se cobra muito das empresas a chamada responsabilidade estendida do produto. E não é sem razão que produtos de determinadas naturezas, as empresas elas têm que criar formas de recolher aquele produto. No caso de pilhas, baterias, por exemplo. Né? Então é uma tendência que a empresa também ela tem a sua parcela de responsabilidade em determinados produtos que são descartados. Então, no livro do Paulo Roberto Leite, que é a logística reversa, né, tais problemas contribuem para o surgimento da logística reversa. Então, a logística reversa ela vai tentar equacionar esse problema, ela vai tentar promover formas desse lixo que é descartado, que na verdade é matéria-prima, que em alguns casos poderia ser reaproveitado, a logística reversa vai trabalhar com isso. Então, segundo o autor, a logística reversa é a área da logística tradicional que planeja, opera e controla o fluxo do retorno dos bens ao ciclo produtivo, agregando-os valor. Vejam a definição. Vou ler novamente. A área da logística que planeja, opera, né? Então há uma operação aí, né? Há todo um desdobramento desse planejamento e controla o fluxo do retorno dos bens ao ciclo produtivo, agregando-os valor. Pensem no caso das latinhas de alumínio, né? Que tem um valor importante para os catadores. Então as empresas produzem as latinhas de alumínio, na qual colocam, né, o conteúdo, né, o refrigerante, a cerveja, enviam para os atacadistas, enviam para os varejistas, né, os comércios e os vários pontos de distribuição. Aí tu imagina que a pessoa está lá na praia, tomando uma cerveja, tomando um refrigerante, em latinha de alumínio, ele descarta, passa um catador na praia com um saquinho, né? E aí coloca as latinhas utilizadas, descartadas ali. Ele vai enviar isso para um centro de reciclagem, por exemplo, será separado por tipo de material, e aí isso vai ser reenviado para um determinado local, na qual essas latinhas vão ser de novo transformadas em alumínio e aí servirão de matéria-prima para a confecção de novas latas de alumínio, e isso retorna ao ciclo produtivo. Então, a indústria, nesse caso, ela vai utilizar o que foi descartado. Né? Ela vai utilizar uma boa parte da sua matéria-prima, vai ser o que foi já descartado. Nesse caso específico, há grandes motivações econômicas para que esse ciclo retorne. Isso que seria o ideal na logística reversa, que a gente tivesse para os diversos tipos de materiais essa viabilidade econômica que impulsionasse essa logística reversa. Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Isso aí tem no nosso livro Marketing Ambiental e também está no nosso livro Administração Verde. Na logística tradicional, tu tem o fornecedor, passa para o fabricante, produz o produto, né? Manda para o atacadista, para o varejista e nós, consumidores, adquirimos o produto. Então, para que esse produto não saia das nossas mãos e vá para um aterro sanitário ou para um lixão, o ideal seria que ou esse produto retornasse pelo canal que ele veio, né, a gente entregasse isso para o varejista, que mandasse para o atacadista, para o fabricante, e aí ele refizesse um novo produto, né, a partir daquela matéria-prima descartada, ou o que geralmente ocorre é a utilização de um canal reverso alternativo,
Por exemplo, caso lá estamos consumindo aquele refrigerante ou a cerveja lá na praia, um catador vai recolher essas latinhas descartadas e ao invés de mandar direto, né, de novo para o supermercado ou o local que a gente comprou, ele vai recolher esse material e vai passar para um centro de triagem, que depois vai passar para um outro local em que vai fazer a reciclagem e vai entregar essa matéria-prima para o fabricante. Então, em muitos casos, esse canal é o canal reverso alternativo, não é o tradicional, de onde a gente comprou o produto. Tá ok? Tá entendido a diferença do canal tradicional para o canal alternativo? Tá? Isso é bem tranquilo, né, esse conceito. A primeira consequência da redução da vida útil dos produtos, a gente já falou sobre isso, a obsolescência programada, na qual o produto não vai durar mais 5, 6 anos, mas ele tem o tempo reduzido, isso vai fazer com que a quantidade de itens a ser manipulada nos canais de distribuição se tornem maiores, porque novos produtos são lançados periodicamente, ok? Então, a obsolescência programada ela acaba contribuindo para esse aumento de produtos que são descartados, né, e aumentando toda essa problemática do lixo que temos atualmente. Então, ainda segundo o autor, nesse ótimo livro, que é o de Logística Reversa, ele considera que existem duas modalidades de logística reversa. A primeira, a logística reversa de bens de pós-consumo, né? Então, produtos originados do descarte, após finalizada a sua utilidade original, que é a grande parte dos materiais que a gente fala, né, nos cursos de gestão ambiental. Então, e esses materiais vão poder ser reciclados, reutilizados, desmanchados, ou, se não tiver nenhuma dessas possibilidades, à disposição final. Então, é o caso que a gente estava falando, né, da latinha de alumínio, que vai poder ser reciclada e gerar uma nova lata de alumínio na qual será colocado refrigerante, a cerveja ou qualquer outro conteúdo. Ou então reutilizado, por exemplo, tu usa durante um tempo uma camisa e aí ela ainda estando em condições, tu vai doar a camisa, por exemplo, para um brechó, para um bazar. Lá essa camisa ela vai ser disponibilizada, ou vendida, ou doada para uma pessoa que necessita e essa pessoa vai ser a segunda possuidora daquele bem. Tu foi a primeira e uma outra pessoa vai poder reutilizar, reusar aquela camisa. Tá? Então, essa é uma outra possibilidade de logística reversa. A outra seria o desmanche. Então, por exemplo, tu tem uma bicicleta, tu comprou uma nova, tu vende a velha, ou na loja de bicicletas que tu comprou a bicicleta nova, tu deixou como parte do pagamento a bicicleta antiga. Mas essa loja tem uma oficina, então ela vai aproveitar aquelas peças da bicicleta em outras bicicletas que ela faz. Tá? Então é uma possibilidade. Desmanche é muito utilizado, por exemplo, para automóveis, para bicicletas, talvez para alguns eletrônicos também seja possível. Então é uma interessante forma de logística reversa de bens de pós-consumo. Ou a disposição final, né, na qual esse produto vai ser enviado para um local porque ele não tem mais serventia. Infelizmente, em alguns casos, ele poderia ter essa serventia, mas ele é colocado no aterro sanitário, no lixão, por exemplo. Tá? Vejo que todas essas modalidades, o produto ele foi consumido, né, de alguma forma. Ou ele foi consumido totalmente, como no caso da reciclagem, ou ele foi consumido parcialmente. Por exemplo, eu usei durante 3 anos essa camisa e aí depois eu repassei ela para ser doada, por exemplo.
ela foi de alguma forma utilizada. Ou o caso da bicicleta, né, que ela foi utilizada durante um tempo. Então, essa modalidade, por isso que ela é chamada de bens de pós-consumo. A outra forma é a chamada logística reversa de bens de pós-venda. Então, esse produto ele não foi, a priori, ele não foi consumido. Né? Por exemplo, se tu compra uma camisa ou um calçado em uma loja, chega em casa e tu detecta que ele está com um defeito de fabricação. Tu não chegou a usar a camisa nem o calçado, por exemplo. O fato de tu retornar, sair da tua casa e voltar para a loja para trocar o produto, isso também é considerado logística reversa. Só que logística reversa de pós-venda e não de pós-consumo. Então, são diferentes formas de retorno de produtos com pouco ou nenhum uso, motivados por problemas relacionados à qualidade ou erro de expedição. Quer ver um outro exemplo? Tu vai numa loja de material de construção e tu vai comprar um azulejo branco. Tu fez o pedido lá de azulejo branco, só que chegou na hora de fazer o pedido, o vendedor errou a cor e ele colocou no pedido azul e não branco igual tu comprou, certo? Então aí tu vai para casa e está aguardando chegar o material lá. Quando chega o material, o caminhão com o azulejo que no pedido está errado, foi azul. Na hora que eles vão descarregar essa mercadoria, aí tu vai falar assim, não, peraí, eu comprei, eu comprei branco, não quero azul. Vocês podem devolver esse produto. Então aí vai retornar, né, essa mercadoria que pode ter sido descarregada na tua casa ou não, mas ainda assim o movimento contrário é chamado de logística reversa de bens de pós-venda, porque houve algum erro, tá? Houve algum problema, não chegou a ser, tu não chegou a colocar o azulejo na piscina da tua casa, tá? Então é essa que é a diferença, essa sutil diferença. É um erro comercial, é um erro do produto ou é um erro de expedição, ok? Então a reciclagem, que está muito relacionada a esse bens de pós-consumo, é o canal reverso na qual os materiais constituintes dos produtos são transformados em matérias-primas secundárias ou recicladas para fabricar novos produtos. O exemplo clássico da latinha de alumínio, que vai se transformar depois de descartada numa nova lata de alumínio. E diversos outros produtos que temos aí que também são reciclados. Por exemplo, a garrafa PET, que depois de ser utilizada como garrafa PET, ela é descartada, é recolhida e aí ela vai gerar, por exemplo, camisetas feitas de garrafa PET ou vassouras ecológicas cujas cerdas são feitas de garrafa PET. Tá? Que é esse caso aí do nosso exemplo. Então, garrafas PET podem ser transformadas em camisetas, por exemplo. Já retiramos 600 mil garrafas PET na natureza. Esse exemplo é bem interessante porque além de tu fabricar o próprio produto com o material, tu utiliza a camiseta como um outdoor de propaganda, né? Então, quer dizer, ela é feita de um material reciclado e a própria camiseta vende essa ideia. A reutilização é o canal reverso na qual é necessário que o bem tenha condições de ser reutilizado. Muitas vezes é o chamado bens de mercado de segunda mão. Né? Esse mercado de segunda mão é um mercado interessante, ele gera uma economia para diversos setores, né? Um ganho extra, por exemplo, quando tu vende esses, por exemplo, calçados de pontas de estoque, roupas fora de moda, né? Então tu tenta vender por um preço mais barato para limpar esse estoque. Então muitas vezes acontece isso. Tu tenta fazer com que esse bem que foi usado
ou pouco usado, ele retorne por um outro canal que geralmente é considerado esse canal de mercado de segunda mão. Tá? Então a gente tem alguns exemplos, né? No caso os bazares e brechós, na qual as pessoas vão voluntariamente levar os seus objetos, por exemplo, roupas, calçados, né, que não necessitam mais, e esses produtos de segunda mão vão ser ou vendidos ou doados para pessoas que precisam. Tá? Um outro exemplo, não sei se vai estar aqui, não vai, é o caso de livros usados. Então, livros e revistas usadas, tu vai doar ou destinar a sebos que vão vender por um preço bem em conta para uma outra pessoa que deseja ler aquele livro ou aquela revista, tá bom? Então isso chama reutilização. Um esquema interessante também que é feito lá nos Estados Unidos é a reciclagem da água. Então imagina esse sistema aqui no banheiro, né, na qual tu tem a pia, na qual tu vai lavar as mãos, vai escovar os dentes, né? E aqui tu tem o vaso sanitário, né, com a caixinha de água. A questão de reutilizar a água é tu aproveitar a mesma água que tu utilizou para lavar as mãos, para escovar os dentes, para fazer a sua higiene. Essa água vem para uma caixa d'água, né, separada, que pode ser feito algum tipo de tratamento simples, né? Essa água vai ser colocada na caixa d'água do vaso sanitário e aí o usuário vai dar a descarga e utilizar essa água. Porque vejam que a água no vaso sanitário, ela não precisa ser uma água de uma qualidade extrema. Tu precisa da água de qualidade extrema, né, para que tu lave as mãos, para que tu escove os dentes, né? Isso é importante. Mas aqui, né, para esse uso, uma água de uma qualidade secundária resolve. Okay? Temos a questão do desmanche, que é a revalorização de um produto que sofre desmontagem, sendo separado em partes ou materiais, que é o caso que a gente falou da bicicleta, do automóvel e de alguns equipamentos eletrônicos. E a disposição final é o destino para os materiais que não possuem mais serventia. Então, lixões, aterros sanitários controlados, incineração, todas as formas, e algumas vão ter mais impacto ambiental negativo e outras menos impacto ambiental negativo. Então a gente tem que estudar isso para ver qual a melhor forma. Tá? Então aqui uma forma nada recomendável de disposição dos produtos. Infelizmente, muitos de nós ainda descartamos os produtos dessa forma. E o pior é que eles vão cair nos cursos d'água e vão gerar diversos malefícios à comunidade. Tá, ok? Bom, então encerramos essa aula, relembrando as nossas redes sociais, os nossos contatos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, principalmente pelo Instagram, tá? E relembrando a importância que vocês se inscrevam nos nossos canais, né? O Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde, os nossos canais no YouTube, porque a gente está sempre colocando vídeos novos, né? Então, à medida que novos vídeos surgirem, vocês serão notificados a respeito dessas novidades, ok? Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.